você está fazendo o que a palavra de Deus não manda, você está abrindo a porta para o demônio entrar. Não sabia? Ah, pois agora você está sabendo. Olha, toda vez que você vai praticar algo que a palavra não manda, está abrindo a porta para o demônio vir. Viu? Imagina a pessoa triste, angustiada, infeliz, amargurada, preocupada, ansiosa, faltando de porta. O pai está mandando viver assim, o pai está mandando fazer isso. Então, irmãos, são portas que se abrem, que demônios podem vir perturbar aquela pessoa. Entendeu? Então, quando a pessoa vem para o Eterno não deu poder, não deu autoridade, não deu o nome de Yahushua, não deu a palavra. É para se libertar dos demônios. Mas se a pessoa não fizer nada, eles vêm encostando, irmão. Vêm encostando, vêm da tristeza, vêm da preocupação, vêm da angústia, vêm da ansiedade. E eles vêm. Daí a pouco está oprimido, daí a pouco está com vontade de morrer, daí a pouco não quer fazer mais nada, só dá vontade de deitar. É assim que os demônios vêm, irmão. Então, quando o Espírito Santo chama a pessoa para salvação, salvar de quê, irmão? Dos demônios. Salvar dos demônios. Se a pessoa não usar a autoridade, não usar o nome de Yahushua, só porque ela veio para a palavra, ela está livre dos demônios? Não. Ela vai ter que praticar a autoridade para se libertar dos demônios. Entendeu? É igualmente aquela pessoa. Ela está atacada por um demônio, aí ela vai correndo falar com outra pessoa o problema dela. Ela não tem que falar com ninguém. Ela tem que expulsar o demônio dela. Você está entendendo? É verdade. Ela tem que expulsar o demônio dela. Porque ela vai falar para o outro, o que o outro vai fazer? O que o outro vai fazer? Vai ficar endemoniado também, ouvindo ela. Vai dividir o demônio dela com outra pessoa. É isso que ela vai fazer. Aí, se for uma pessoa esperta, vai orar, vai conversar com Deus, vai contar para ele esse problema aí. E se ele for mais esperto ainda, vai orar, vai expulsar esse demônio da tua vida. Isso aí é demônio que tu ficar fazendo isso aí. Isso é demônio que está colocando essas ideias na tua cabeça. Vai expulsar, vai mandar embora. É assim que a pessoa lida com pessoas endemoniadas. Manda ela expulsar o demônio dela. Não foi para isso que ela veio para o pai? Não foi para se limpar dos demônios? Então como é que agora quer vir repartir o demônio dela com os outros? Não, vá para sua casa, vá cuidar do seu demônio lá. Mande seu demônio embora. Vá obedecer a Deus. Seja obediente à palavra. O que Deus mandou fazer? Não é usar a autoridade, não é usar o poder, não é usar o nome de Yahushua? Vai lá se libertar desse demônio. Para de ficar obedecendo ele, para de ficar fazendo a vontade dele. Vai mandar ele embora. Porque, irmão, a pessoa traz o seu demônio para repartir com os outros, para dividir com os outros. Claro, irmão, como você ficou? É prova ou não é disso? Irmão, se tu for conversar com uma pessoa angustiada, tu vai sair angustiada. Se tu for conversar com uma pessoa triste, tu vai sair triste. Se tu for conversar com uma pessoa fofoqueira, tu vai sair fofoqueira. Reparte o demônio. Então as pessoas do Eterno têm que falar o quê? Olha, isso aí é demônio, vai para tua casa, expulsa esse demônio de você, vai orar, vai repreender, manda esse mal embora. Um adiantado, um que conhece a autoridade, entende da autoridade, vai dizer isso para ela. Agora um menos conhecido, vai dizer, olha, vai orar, vai conversar com Deus o teu problema. Ainda tem uma saída boa, né? É verdade. Agora o ruim é quando vai repartir o demônio um com o outro ali. Vai dividir o demônio, sabe? Participando da mesma obra do demônio. Aí o outro foi embora com o seu demônio, mas deixou uma metade para o outro. Porque o outro agora ficou preocupado, ficou triste. Olha o que o outro veio fazer? Trazer demônio para o outro. Você viu, irmão? E quando a pessoa é totalmente de Deus e tem totalmente entendimento, ela se pegou perturbada pelo demônio, ela vai correndo orar e repreender, expulsar o demônio. Ela mesmo resolve o problema dela. Não vai repartir com ninguém. Você viu, irmão? Por que os demônios ficam contaminando as pessoas? Porque as pessoas não usam a autoridade, não praticam a sua autoridade, não usam o nome de Yahushua e não se libertam dos seus demônios. Aí elas vão com seus demônios pelas casas dos outros, contaminando os outros com seus demônios. Isso tudo é o quê? Desobediência, rebeldia. Porque Deus está mandando sair repartindo demônio com ninguém? Não. Contando seus problemas para ninguém? Não.
Deus está mandando repreender, expulsar o demônio, se libertar dos demônios. É isso que Deus está mandando. São filhos rebeldes, desobedientes, que fazem a obra de Satanás, não a obra de Deus. Aí depois que essas pessoas partirem para o outro lado, vai chegar lá dizendo que é de Deus? Por que elas são de Deus? Alguma vez obedeceram a Deus, mandando seus demônios embora, se libertando dos seus demônios? Alguma vez obedeceram a Deus? Não. Ficaram com seus demônios, quiseram seus demônios, ainda ia pelas casas dos outros, repartindo seus demônios com os outros, que é os problemas, né? Aí vai chegar lá, aí vai querer ser de Deus. Olha, endemoniado aqui, endemoniado lá. Então, quem não se libertou dos seus demônios aqui, não vai chegar lá livre de demônios. Vai chegar endemoniado lá. Por que os endemoniados não vão se salvar? Porque chegaram lá sujos com seus demônios. Então, o reino de Deus não é lugar de demônio. Eles já foram expulsos de lá. Por que eles vão voltar? Porque algum endemoniado aqui resolveu ir para lá? Aí Deus vai deixar esse endemoniado entrar lá para contaminar? Por que Deus vai deixar contaminar o reino dele com Satanás? Por quê? Quem escolheu Satanás aqui? Com Satanás vai ficar lá. É isso que o Espírito Santo diz para os endemoniados que amam seus demônios e não quer se libertar dos seus demônios. Endemoniados aqui, endemoniados lá. Escolheram viver com seus demônios aqui, viverão com Satanás lá. Não foi a escolha deles? Não foi o que eles quiseram? Então eles decidem suas vidas. Se eles querem se libertar dos seus demônios, para herdar a salvação, a vida eterna com o poderoso, o eterno, ou eles continuam com seus demônios aqui e herdam o lago de fogo com Satanás. A segunda morte. É assim que decide a situação. Por isso, irmã, que esse mundo aqui, esse sistema de Satanás, a ciência do bem e do mal, o reino dele está aqui para a pessoa se decidir se ela quer continuar de Satanás ou não. Unicamente o Criador tem aqui a palavra. Ele não tem mais nada para oferecer a ninguém. Ele não tem prosperidade. Ele não tem bens material. Ele não tem nada. Aqui o reino de Deus, nem vê o reino de Deus, porque é invisível. É no entendimento, é na mente. É algo invisível. Não vê o reino de Deus. Não tem como ver o reino de Deus. É pela fé. A pessoa crê que existe um reino. Tem um reino oculto no entendimento. E a palavra revela como é esse rei, quem é esse rei. E a pessoa tem toda a informação que ela precisa pela palavra. Do reino oculto, do rei oculto, que a palavra revela, e o reino carnal, visível, que é o reino de Satanás, aqui, na carne. Aonde Satanás está no corpo das pessoas e as pessoas vivem aqui nesse mundo, com Satanás no couro delas, na pele delas. Agindo através delas, pela natureza morta delas, que é a morte, Satanás nelas. Aí a pessoa tem toda essa informação sobre o reino de Satanás, como Satanás atua nelas, opera nelas. Aí depois vem a informação da morte de Yahushua. Como o Eterno deixou a sua glória, deixou o seu reino, veio nesse mundo para morrer, para pela morte dele, ressurreição dele, libertar o ser humano desse estado de morte, vir para a palavra dele, obedecer a palavra, ser praticante da palavra, para recriar uma natureza nova, renovar o entendimento da palavra, pelo entendimento da palavra de Deus. Aí a pessoa tem toda essa informação de escapar do reino de Satanás, escapar da natureza morta, escapar da morte que é Satanás, do domínio dele, do poder dele, da autoridade dele, das trevas, do reino dele. Vim para o reino da luz, vim para o reino de Deus, que é invisível, não vê, mas existe. Não é porque não vê que não existe. É real e o Espírito Santo confirma. O Espírito Santo testifica no coração de quem crê
Que a pessoa tenha a vida transformada, tenha a vida liberta. Quem pode ter uma vida transformada, uma vida liberta, uma natureza renovada pelo entendimento, se não pelo Espírito Santo? Quem poderia fazer isso? Ter uma natureza de Deus, se não pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus? Quem poderia fazer isso, se não pelo Espírito Santo que está aqui? E ele faz esse milagre na mente da pessoa. Aí a pessoa tem toda essa informação, tem a ajuda do Espírito Santo, tem a palavra do Eterno, que faz esse processo acontecer. Só aceitar a palavra, só ouvir a palavra, obedecer a palavra, o processo acontece pela própria palavra. A pessoa tem a oportunidade de se libertar de Satanás, se livrar de Satanás, sair do reino de Satanás, que vai estar vivo na carne aqui, o corpo aqui vivo, mas vai estar numa situação espiritual, vivendo para Deus, não para essa carne, não para esse reino morto. Vai estar viva em um corpo de carne, mas não vivendo para a carne, não vivendo para a morte, mas vivendo para Deus, no Espírito. Que esse processo é o Espírito Santo, que realiza uma pessoa pela palavra. Ela só tem que aceitar, ela só tem que acreditar, ela só tem que concordar, ela só tem que assumir e deixar o Espírito Santo trabalhar e operar pela palavra nela. Uma natureza nova, a natureza de Deus, para se libertar da natureza morta, do domínio da morte. Aí a pessoa tem todas essas informações. Aí ela fica brincando. Ela não tem um compromisso, ela não tem uma responsabilidade, ela não se importa, ela não liga, ela tá achando que é conversa, sabe? Conversa aí de conto de fadas, conversas aí sem cabimento, conversas sem noção, conversas sem juízo. Ela despreza, ela ignora, ela não dá a mínima. Aí ela vai atrás de um Deus oculto, que ela não tem conhecimento, ela não sabe quem é esse Deus, ela não sabe de onde saiu esse Deus, ela não tem informação nenhuma dele. Aí ela vai orar, vai conversar com ele, vai receber as coisas dele, vai receber as respostas de oração dele, aí vai dizer que ali é o Criador do céu e da terra. Mas que informação ela tem que ele é o Criador do céu e da terra? Quem disse a ela que ele é o Criador do céu e da terra? Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Todos que tem um Deus, que serve a um Deus, que eles não conhecem a origem desse Deus, é Satanás. Esse Deus é Satanás. Inclusive, esse Jesus. Quem conhece a origem de Jesus? Quem sabe quem é Jesus? De onde esse Jesus saiu? É Satanás. Quem serve a um Deus que não tem informação, não sabe a origem desse Deus, não sabe de onde ele saiu, é um Deus oculto, um Deus sem informação alguma. Esse Deus é Satanás. Então as pessoas, elas pegam as escrituras sagradas, elas leem, mas elas camuflam o eterno, o poderoso, o escritor das escrituras sagradas, elas camuflam nesse Deus que não tem origem, um Deus oculto, um Deus chamado Jesus, um Deus que não cobra nada, um Deus que não disciplina, um Deus que não corrige, um Deus que não dá informação alguma para a vida dessa pessoa, sobre a morte eterna, a vida eterna, sobre depois a vida dela terminar aqui para onde ela vai. Não, exclui tudo, toda a informação esse Deus exclui, ela não entende exatamente nada, ela vive buscando esse Deus apenas por coisas materiais, por coisas corriqueiras da vida, por problemas materiais, e esse Deus responde tudo, mas ela não sabe quem é esse Deus, ela não tem informação alguma que Deus é esse. Mas ela quer esse Deus, porque esse Deus não interfere na vida dela. Esse Deus não muda a vida dela, esse Deus não corrige ela, esse Deus não disciplina, esse Deus não ordena nada. Esse Deus é um Deus desordenado, é um Deus da bagunça, é um Deus da baderna, porque esse Deus não salva, esse Deus não morreu para salvar ninguém. Esse Deus, ele quer mesmo que tudo se dane, vá para o inferno, porque esse Deus,
Ele está realmente na situação de levar todos para o inferno mesmo. Ele apenas se camufla na pessoa do Eterno. Mas ele não é o Eterno. Ele nunca foi o Eterno. Satanás, o Deus Jesus, ele nunca foi o Eterno. Nunca. Mas os que são iludidos, desavisados, enganados, que querem apenas um título Deus, querem apenas um título de Deus, para orar, para buscar, para resolver suas coisas materiais, para resolver suas vidas mundanas, para resolver suas vidas na carne, suas vidas materiais. Eles se servem muito bem desse Deus. Porque esse Deus não salva ninguém. Ele não veio para salvar ninguém. Ele veio exatamente para enganar e iludir. E se passar pelo Eterno. Mas o Espírito Santo está aqui e descamufla esse Deus. E fala de quem se trata esse Deus. Esse Deus descompromissado. Esse Deus descomprometido. Esse Deus que não salva. Esse Deus que condena e leva para o inferno. Porque o propósito desse Deus é exatamente levar as almas para o inferno. Aí esse Deus, todo mundo abraça, todo mundo quer, todo mundo corre atrás e pega a Bíblia e vão ler a Bíblia camufladamente, disfarçadamente, achando eles que o Criador está se beneficiando de suas leituras na Bíblia, de suas dedicações em ler a Bíblia. Bom, vamos dizer, já que o Criador está se beneficiando, por que não corrige eles? Por que não dá entendimento para eles? Por que não mostra que eles estão errados ou certo? Por que não corrige eles pela palavra? Porque o Espírito Santo, porque o Eterno, porque o Eterno não é esse Deus aí, que as pessoas leem a Bíblia, mas elas não entendem nada, elas não enxergam nada, elas não compreendem nada, elas não têm entendimento algum, nem para enxergar seus próprios pecados, nem para enxergar suas próprias vidas erradas. O Espírito Santo diz que o Pai não tem nada a ver com isso. O Pai não está metido nesse negócio aí. O Espírito Santo trouxe o entendimento correto. Trouxe o que está por trás de tudo. Ensinou a forma correta. O poderoso, o eterno, o Deus da origem. O Deus que tem origem. O Deus, título, mas tem origem. O Espírito Santo fala do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vê se os leitores da Bíblia, vê os recebedores de favores desse Deus. Fala que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vê se eles confirmam a origem do Deus deles. Eles têm um título chamado Deus, o qual Satanás está oculto. Satanás é o Deus deles. E ele se beneficia da palavra, lendo a palavra irresponsavelmente, descompromissadamente, simplesmente para se camuflar na ilusão que são de Deus, que estão buscando Deus, para ocultar Satanás, se passando por Deus. Para ocultar Satanás, se passando por Deus. Como é que alguém não saberia que é Satanás? Como é que alguém não descobriria que é Satanás? Esse Deus aí que todo mundo chama, Jesus. Como é que não saberia que é Satanás? Se ele viesse falando do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não seria Satanás. Tem uma origem. Sabe? O alicerce, o fundamento, a rocha. Que Deus é esse? Deus de Adão e Eva. Deus de Adão e Eva. Deus de Noé. Deus de Moisés. Deus de Abraão. Deus de Jacó. Deus de Isaac.
Olha a origem desse Deus. Ele tem um fundo. Sabe de onde ele saiu? Ele tem alicerce. Sabe de onde esse Deus saiu? Agora, um Deus que pega a Bíblia para as pessoas lerem irresponsavelmente, descompromissadamente e fazer a oração a Ele. E Ele responde às coisas materiais, às coisas mundanas, às coisas carnais. E Ele fica ocultado. Ninguém sabe a origem desse Deus. Quem é esse Deus? Jesus. Quem é Ele? Hoje vocês estão sabendo. O Deus que as pessoas preferem, o Deus que as pessoas querem. Elas não querem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Elas não querem o Deus que mandou Abraão para as pessoas terem a fé de Abraão, seguir as pisadas de Abraão, obedecer a palavra como Abraão obedeceu, ser filho de Abraão pela fé, como a palavra diz, que Abraão seria pai de muitas nações, como a palavra diz, que Abraão é o pai da fé, como a palavra diz, que nem todos que estão em Israel são israelitas, como a palavra diz, que os filhos do Eterno são semelhantes à promessa de Isaac, porque Isaac nasceu de uma promessa. Isaac nasceu de uma promessa. Isaac não nasceu exatamente, propriamente dito, do ajuntamento de Sara e Abraão. Sara era estéril. Foi da promessa, Deus prometeu. Então os filhos de Deus da fé são os filhos espirituais, são os da promessa. Deus prometeu eles se tornarem espirituais. Então eles são gerados da palavra. Alguém quer ser desse Deus original? Esse Deus verdadeiro? O eterno Criador do céu e da terra? Alguém quer? Ser desse Deus exige compromisso, exige responsabilidade, exige deveres e obrigações, exige mudança, exige transformação, exige libertação, exige correção, exige disciplina, exige obediência. Agora, sendo um Deus que vai só ler a Bíblia, sem compromisso, sem responsabilidade, sem dar a mínima para a salvação, sem se importar com salvação, porque esse Deus não está aí para salvação, ele não está aqui para salvar ninguém. Ele está aqui para condenar, é para mandar para o inferno. Então as pessoas querem esse Deus, o Deus do descompromisso, do descompromissado, do irresponsável, do que vive a sua vida aqui nesse mundo irresponsavelmente. Nem se preocupa o dia que ele fechar os olhos, para onde ele vai. Não se preocupa com a segunda morte, não se preocupa com o juízo de Deus, não se preocupa dar conta das suas obras a Deus, não se preocupa, porque esse Deus de se camuflar, se passar pelo eterno, só porque usa a palavra do Pai de forma irresponsavelmente, não informa, esse Deus não informa. Ele usa a palavra de Deus irresponsavelmente só para se passar por Deus. Não é para ninguém ser salvo que ele pega a palavra de Deus. Que as pessoas leem a palavra de Deus. Não é para ninguém ser salvo. Não é para ninguém ser salvo. É só para ele se passar por Deus. É por isso que com ele, esse Deus Jesus, não precisa ter entendimento. Não precisa entender a palavra. Não precisa ser espiritual. Não precisa mudar a natureza morta de Satanás. Não precisa deixar Satanás. Não precisa deixar o pecado. Não precisa abandonar Satanás. Não precisa sair das trevas. Não precisa sair do reino de Satanás. Não precisa. Não precisa renovar o entendimento. Não precisa ter a natureza de Deus. Não precisa. Porque esse Deus, Jesus, Satanás, vai levar todos para o inferno.
É por isso que não precisa. Não precisa de nada. Não precisa mudar nada. Está no pecado? Continua, o que é que tem? A natureza de Satanás, a natureza é morta, é de Satanás, dominada pela morte. O que é que tem? Vai para o inferno quando morrer? Não sei, ninguém me avisou. Ah, tá, esse Deus Satanás Jesus não avisa mesmo não. Ele não veio para isso, ele não veio para avisar ninguém de nada, ele não veio para salvar nada, ele não veio para salvar ninguém, ele não veio para avisar do lago de fogo, ele não veio para avisar da segunda morte, ele não veio avisar da primeira estadia, o inferno, ele não veio para avisar nada disso. Ele veio para se passar por Deus, para ser adorado, para ser adorado, se passar por Deus. Jesus, Satanás, veio para se passar por Deus. Por isso que todos os seguidores de Jesus, Satanás, leia a Bíblia! Sem compromisso! Sem responsabilidade! Sem se preocupar com sua salvação! Sem se preocupar! O dia que fecharem os seus olhos, se encontrar na sala do juízo, para ser julgado, por terem levado suas vidas irresponsavelmente, terem lido as Escrituras Sagradas irresponsavelmente, não ter feito caso das suas vidas, não ter feito caso das suas almas, não ter dado a mínima para a sua salvação, não ter buscado se importar, não ter buscado informação, não ter buscado se importar com a salvação, não ter procurado se informar acerca. Para que ler a Bíblia? Por que ler a Bíblia? Para quê? Por quê? Para ser condenado ou condenada por ler ignorantemente, por ler displicentemente, por ler irresponsavelmente, sem saber nem a que Deus servia, sem saber nem a que Deus buscava, sem saber nem a que Deus estava obedecendo. Porque se uma pessoa lê as Escrituras Sagradas, pelo eterno, poderoso, Criador do céu e da terra, que veio aqui nesse mundo morrer pelos pecados dos pecadores, para ser salvos, a pessoa que lê as Escrituras Sagradas, pelo Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, essa pessoa sabe por que é a Bíblia, para que é a Bíblia, o que está conseguindo com a leitura, para onde vai por causa da leitura, o que está aprendendo com a leitura. Ela conhece o caminho da salvação, ela sabe o caminho da salvação, ela sabe para onde está indo, e o dia que ela fechar os olhos, que ela se pegar do lado de lá, ela não vai temer, ela não vai estar desesperada, ela não vai estar aflita, porque a porta do céu está aberta para ela entrar, livre de culpa, livre de condenação, livre, porque o Espírito Santo do Rei da Glória instruiu ela na palavra, ensinou o caminho da salvação para ela. Mas quando lê a Bíblia por Satanás, Jesus, não lê para a salvação, lê para a perdição, não lê para a salvação, lê para a condenação, lê para se perder, lê para ser condenado. Oh, condenada! É para isso que lê. Porque Deus, Jesus, Satanás, foi para isso que ele veio. Para se passar por Deus, enganar as nações, enganar todo mundo, se passando por Deus. E ele usa a palavra, porque não tinha como ele ser Deus. Se ele não usasse a palavra, ninguém ia acreditar que ele não é Deus. Então ele usa a palavra para sustentar o engano, para sustentar a mentira, que ele é Deus, mas ele é um Deus corrupto. Ele é um Deus de corrupção, porque os filhos dele
são todos corruptos e andam todos na corrupção. Os filhos deles são cegos, nus e andam na vergonha. Mas eles verão as suas vergonhas e a sua nudez do lado de lá. Porque aqui só vindo ler as Escrituras Sagradas pelo Espírito Santo para ver a vergonha e a nudez. A vergonha e a nudez é o dia que partir para lá e não tiver um corpo para habitar. Porque quem vai para o inferno, aquele corpo comido de verme, aquilo é corpo? Não, é uma imundície. Agora, ir para o reino da glória, sim, vai ter um corpo perfeito, bonito, lindo para habitar lá. Agora, ir para o inferno, ficar lá com os vermes comendo, queimando no fogo, isso é bonito? Vai com esse corpo mesmo, de matéria. Esse pó aqui, essa terra, vai assim mesmo para lá. Não precisa mudar nada, renovar, transformar nada. É a vergonha e a nudez. Quando se pegar lá no inferno, comido de bicho, queimando lá, é a vergonha. Porque não recebeu um corpo de glória, não recebeu um tabernáculo novo, não recebeu vestes novas. E não foi participante da vida eterna. É a vergonha eterna, é a vergonha eterna, é a nudez, é a vergonha. Então esse Deus Satanás, Jesus, ele é a vergonha dos filhos dele, porque ele não tem roupa para ele, ele não tem corpo para ele. É por isso que ele usa os corpos das pessoas, porque ele não tem corpo, ele é nu. A vergonha dele é ele ser nu, ele não tem corpo, ele é uma vergonha. Por isso os filhos dele são envergonhados. Não tem corpos? Ele perdeu a sua habitação lá, ele não tem corpo. Por isso ele precisa dos pó da terra para ele viver. Para ele viver. Por isso ele precisa do pó da terra, das pessoas aqui na terra, para eles viverem. Esse Deus Jesus, Satanás, ele não se importa que a pessoa lê a Bíblia e não entende, não compreende, não vê o seu pecado, não vê a sua vergonha, não vê a sua natureza morta, não vê a sua destruição, não vê a sua vergonha aqui na terra de corrupção, de pecado. Ele não se importa. Ele não veio para cá para salvar ninguém. Ele apenas usa a Bíblia. Ele usa para se camuflar, se passar por Deus. E as pessoas ficam fazendo exatamente a vontade dele. Ficam fazendo exatamente o que ele quer. Vão ler a Bíblia como passatempo, como distração. Não vão ler com compromisso. Não vão ler com responsabilidade. Não vão ler com entendimento. Porque a palavra diz, examinar as Escrituras, porque nela tem o poder para salvar as vossas almas. Quem se importa com essa palavra? Quem liga para isso? Vai interessar no bom pastor, que nada me faltará. É isso que Deus Jesus faz, Satanás. Interessar pelas promessas. Interessar pelos usos e frutos. Interessar que Deus abençoe aqui na terra. Quem é esse Deus que vai abençoar aqui na terra, se não ele? Se não ele o impostor? É ele. É ele que traz prosperidade. É ele que prospera. É ele que traz essa bênção camuflada de prosperidade. Que faz as pessoas ler a palavra caçando esse Deus que vai dar alguma coisa para elas aqui na terra. O Deus Jesus Satanás faz ler a Bíblia caçando ganhar alguma coisa aqui na terra. Caçando encontrar Deus para Deus abençoar aqui na terra. Porque elas querem viver muito bem aqui na terra. Elas querem usufruir, elas querem uma vida em abundância. E Deus, o Eterno, ele não morreu para ninguém ter abundância aqui, viver abundantemente nessa terra, viver prosperamente nessa terra. Muito pelo contrário. Ele disse, teve que comer, teve que vestir, teve que calçar, conformai. Mas Deus, Satanás, Jesus, não vai pegar a Bíblia para falar para ninguém isso, teve que comer, teve que vestir, teve que calçar, conformai. Deus, Jesus, o Satanás, ele não vai falar isso.
Ele vai falar o quê? De abundância, fartura e prosperidade. Por que Deus, Jesus, Satanás fica só com o Velho Testamento? Por quê? Porque no Velho Testamento, os homens de Deus eram ricos. Eram ricos. Abraão não era rico? Isaac não era rico? Jacó não era rico? Mas vamos para o novo. Alguém foi rico? Pedro foi rico? Paulo foi rico? Algum dos discípulos foi rico? O Messias pregou alguma riqueza? Falou que alguém seria rico? Muito pelo contrário. Aquele que não deixar casa, mãe, pai, filho, marido, por amor de mim. Deixar. Aquele que não perder a sua vida. Muito pelo contrário. O Messias só falou de perder a vida na carne, morrer para a carne. Viu a diferença do Deus, Jesus e Satanás, quando manda ler a Bíblia? E o Eterno, o Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, quando abre o entendimento e instrui na palavra? O Espírito Santo, do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, ele mostra o pecado para o pecador. Ele mostra a miséria dele. Ele mostra que vai levar ele para o inferno. É isso que o Espírito Santo mostra. Mas ninguém quer saber de ler a palavra pelo Espírito Santo, com entendimento, buscando salvação. Quer saber de prosperidade. Prosperidade é Deus, Jesus e Satanás. Esse sim. Esse é o Deus da prosperidade. Que se camufla nas Escrituras Sagradas, querendo se passar pelo Eterno. Mas o que ele promete aos súditos dele é o que o Espírito Santo jamais prometeria para ninguém. Prosperidade nessa terra. Riqueza nessa terra. O Espírito Santo diria o quê? Morta a sua carne. Morra. Morra. Mate a sua carne. É isso que o Espírito Santo diz. Então, o que as pessoas preferem? Deus, Satanás, Jesus, prospera, mostra na palavra só palavras de bênção, palavras de bênçãos aqui na terra, palavra de bênçãos materiais, palavra de bênçãos para usufruir aqui na carne. Não tem correção, não tem disciplina, não tem vida ordenada. Deus, Satanás, Jesus, ele não cobra nada. Ele não tem correção, ele não tem disciplina, ele não tem nada disso. Ele tem o quê? Apenas leiam as Escrituras para vocês adquirirem as bênçãos materiais. Pronto, acabou. Acabou. Enquanto que o Espírito Santo diz, leia as Escrituras, examine, porque nela tem o poder para salvar as vossas almas. Então o Espírito Santo do Eterno manda ler as Escrituras para ser salvo. Salvação, correção, disciplina, abandone o pecado, abandone sua vida errada. Saia fora disso, saia fora daquilo. Não pratique isso, não pratique aquilo. Jesus, Deus, Jesus, Satanás, o que ele diz? Nada. Desfrute, viva à vontade. Aproveite o máximo. Viva como se só houvesse o amanhã, só houvesse hoje, não existisse o amanhã. Prospere, tenha tudo, consiga tudo. E a Bíblia, simplesmente, para se passar por Deus. Mas não é Deus. Jesus é Satanás. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser acreditar, não acredite. O Espírito Santo não mente. O Espírito Santo fala a verdade. Quem quiser servir a Jesus, Satanás, sirva. Mas o caminho vai ser o inferno. Depois o lago de fogo, para onde Jesus e Satanás vai. Agora, quem quiser ler as Escrituras com compromisso, responsabilidade, para o Espírito Santo instruir, para ser salvo, aí sim, esse é o Todo-Poderoso, esse é o Eterno,
Esse é o Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a diferença entre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Deus Jesus e Satanás. O Deus Jesus e Satanás aproveita do Velho Testamento para se passar por Deus e oferecer prosperidade para as pessoas. E não cobra nada de vida errada, nada de pecado, não dá a menor informação de condenação eterna, escapar do lago de fogo, porque Deus, Jesus e Satanás só tem aqui o mundo para oferecer. Depois que aqui acabar, lago de fogo, então ele não vai falar do que vai comprometer ele, explicar lago de fogo. Ele não pode falar de lago de fogo para ninguém. Ninguém vai querer ir para o lago de fogo. Então ele camufla o lago de fogo com bênçãos materiais, bênçãos na vida aqui na carne. Mas hoje o Espírito Santo alertou. Quem quer seguir Deus, Jesus e Satanás e ler a Bíblia camufladamente, por cima, sem entender nada, não precisa mesmo entender. Para que entender? Ninguém vai ser salvo mesmo. Então, para que entender? Entendimento é para quem vai ser salvo. Não é para quem quer desfrutar aqui com Deus, Jesus e Satanás, viver prosperamente aqui na terra e pegar a palavra e ler simplesmente para adquirir as bênçãos do eterno. Do eterno, não. Jesus deu Satanás, porque o eterno não faz parte de algo que vai fazer aquelas pessoas se perderem. Mas o Espírito Santo alerta. Hoje tem a escolha. Deus, Jesus, Satanás, engano, mentira, camuflagem, não tem salvação, não tem vida eterna, não corrige ninguém, não disciplina ninguém, não tem entendimento na palavra, não tem o Espírito Santo. E o eterno, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Espírito Santo, lê a palavra com entendimento, correção, disciplina, vida eterna, morte eterna, salvação, para adquirir o pleno conhecimento, para ser salvo. Então hoje as pessoas escolhem esses leitores da palavra, irresponsáveis, sem compromisso. Hoje vocês escolhem, quer seguir Deus, Jesus e Satanás, que não se importa mesmo a forma que vocês leem a Bíblia, porque vocês não vão ser salvos mesmo, não é isso mesmo que ele quer que vocês vão para o inferno mesmo, então vocês estão fazendo o que ele quer. Mas vocês têm a opção, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, lê a palavra com compromisso, responsabilidade, entendimento, correção, disciplina, e o Espírito Santo ensina o caminho da vida eterna. Oh, Paizinho maravilhoso, muito obrigado. Obrigado, papai querido, obrigado. O Senhor é muito bom, o Senhor é muito bom. Irmã, olha, sinceramente,